Oi, mãe. A senhora tá comendo acerola aí? Eu tô comendo acerola. Nossa, me dá. Mas Eu peguei, aqui, a senhora ó. tomou na minha mão. Olha. Porque aqui agora tem muita acerola aqui. Olha que E tem essa belezinha. daqui que é da mesma raça da goiaba, ó. Ela é roxinha, docinha. Coma Deixa eu uma ver. pra você ver. Qual que é o nome dela mesmo? Ai, eu não sei muito bem o nome dela, não. Parece Porque uma jabuticabinha, né? é, parece, Ó. mas é da mesma raça da goiaba. Viu? Tem um gostinho mesmo de goiaba, meio... É, a semente dela é mesmo que fosse da goiaba. É. Aqui, ó. Nossa. Tá vendo como que é? Ó. Vamos descobrir o nome depois com o Valdomiro, É. que a gente sempre esquece, né? Uhum. E a Tem acerola, acerolinha, né? bastante Olha, acerola. tem bastante, que belezinha. Tem bastante acerola, tem bastante banana. Ai, que delícia. Aqui tem de tudo, tem um monte. Ó, Obrigado, gente. de Tchau. tudo tem um monte. Essa é boa, hein?